Então, essa campanha da fraternidade, ela é muito oportuna, porque nós precisamos, como brasileiros, nos desarmar e sair dessa polarização. É uma polarização que existe dentro da própria igreja, porque dentro da própria igreja, cada um está com o seu mundinho, cada um dialoga só com quem quer dialogar. Pequenas bolhas. Então tem a bolha tradicionalista, tem a bolha sede vacantista, tem a bolha contra o Vaticano II, tem a bolha pró-Vaticano II, tem a bolha da teologia da libertação, tem a bolha da teologia liberal, tem a bolha do liberalismo moral. Cada um tem a sua bolha. Mas se nós vamos ser católicos, ou seja, universais, se nós vamos ter essa amizade, como que a gente quer ter amizade social se a gente não tem amizade nem dentro da igreja? Explica para mim como é que vai acontecer isso. Nós precisamos baixar as armas, mudar a nossa mentalidade, e o critério, talvez, o critério da unidade, talvez não sejam as opiniões do Padre Paulo. Talvez o critério da unidade seja aquilo que Deus quer, onde o Padre Paulo vai ter que se converter. Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Aqui estou para comentar esse vídeo chocante do Padre Paulo Ricardo. É um trecho de sua homilia para o primeiro domingo da Quaresma, da qual só fiquei sabendo no dia de ontem. Eu me refiro ao sábado, estou gravando esse vídeo no dia seguinte. Então vejam como são as coisas. Padre Paulo Ricardo, que foi tão crítico ao caráter comunista da campanha da fraternidade no passado, agora, uma vez mais, mostra que mudou de lado. Ele seguiu aquele moto do Maquiavel: já que não se pode ou não se pôde vencer o inimigo, então junte-se a ele. E está ele aí, fazendo campanha para a campanha da fraternidade. Quem é que não sabe? Em tempos de internet, ele fala tão mal da internet, mas quem é que não sabe que pessoa bem informada não sabe para que serve essa temática da amizade social da campanha da fraternidade desse ano de 2024? Amizade social na esteira, na ótica da Fratelli Tutti de Francisco, que é a inspiração para essa campanha, significa indiferentismo religioso, significa: vós sois todos irmãos e irmãs, porque não se pode usar o neutro plural, irmãos apenas. Irmãos e irmãs, está bem, não tem problema. Então, quer dizer que não precisa mais se batizar, não precisa mais professar uma só fé, todos já são irmãos e irmãs. E o único problema são aquelas pessoas que insistem, como eu e como o Padre Paulo Ricardo, talvez um dia, mas hoje não mais, na necessidade para que sejamos realmente irmãos e tenhamos uma ordem segundo a vontade de Deus, que então haja um só Senhor reconhecido por todos, uma só fé professada por todos e um só batismo recebido por todos. Esse sinal que caracteriza um católico não é mais necessário. Agora, todos nós já somos irmãos e irmãs. E os únicos que estão incomodando são esses agentes da polarização em suas respectivas bolhas. Mas vamos lá. Por acaso não existe a revelação divina? Por que nós precisamos ficar nos perdendo em investigações e diálogos se Deus já nos deu a fé, se Cristo nos revelou a verdade, e se então para quem tem esta fé nós já estamos certificados do que são os mandamentos, do que são as verdades que nós todos devemos aderir para juntos então termos uma sociedade conforme a vontade de Deus? Não existe o magistério da igreja,
não existe a tradição apostólica, não existe a Sagrada Escritura, então por que toda essa dificuldade em saber o que é a verdade de Deus e em distinguir o que seria uma seita, que ali ele chama de bolha, do que é a religião de nosso Senhor Jesus Cristo? Agora tudo virou bolha e ele virou um relativista. Tudo é bolha significa que não está claro onde está a verdade? Então nós precisamos investigar, e agora a teologia da libertação de uma heresia condenada, o comunismo de uma coisa que é tão grave que nem se deve dialogar com comunistas e votar em comunistas, agora se torna apenas uma bolha tão bolha quanto o catolicismo, uma vertente do catolicismo. E nós temos então que ter fraternidade e dialogar com todos. Ora, como assim pode haver essa fraternidade? Com a teologia da libertação, com os comunistas? Ele mesmo vai dizer, e você pode ver o sermão, a homilia, como eles dizem, na íntegra aí, e ele vai dar a definição do que é amizade. Amizade é querer as mesmas coisas e odiar, detestar, não querer as mesmas coisas. Como pode ser que os comunistas, os ateus, mesmo os liberais, de que ele fala também como uma outra espécie de bolha, como pode ser que eles sejam nossos amigos se estes querem outras coisas? Se eles querem a revolução, eles querem a desobediência, a libertinagem, e nós queremos o contrário, nós queremos o caminho da obediência, da autoridade, da ordem de Cristo, da fidelidade a Deus nosso Senhor, do conformar-se ao Evangelho, aos mandamentos de Deus, um caminho inverso ao deles. Então como pode existir esta amizade assim? E como pode existir uma igreja? Olha só, ele diz que isso é igreja católica. Como assim igreja católica? Então a igreja católica é esse guarda-chuva, como diria um professor meu da faculdade. Agora é esse guarda-chuva que vai abrigar a todo tipo de coisa. Vai abrigar não só o católico, mas também o anticatólico, o comunista, o liberal. Todos esses são fautores de heresias condenados pela igreja. Isso é exatamente a fórmula do ecumenismo. Vamos colocar aqui o católico, o anglicano, toda espécie de herege, outrora condenado pela igreja, vamos ser indiferentes a isso? Ora, não há dúvida de que essa é a ideia do vós sois todos irmãos, da campanha da fraternidade. E que essa é a ideia agora esposada por Padre Paulo Ricardo. Agora, isso não é um ensinamento da igreja? Leiam, estudem. Hoje, graças a Deus, nós temos a internet e você não precisa ficar nessa bolha herética do Padre Paulo Ricardo. Você pode ler os textos do magistério da Igreja Católica. Você pode ler, por exemplo, a encíclica Quanta Cura do Papa Pio IX, condenando essa bolha do liberalismo, assim chamada por ele, que é uma heresia da época, né? O liberalismo, o comunismo, isso tudo condenado pelo Papa. Também você pode ver a doutrina da Igreja sobre si mesma, que não tolera coabitação com hereges, negadores da fé de Jesus Cristo, na Satis Coitum, do Papa Leão XIII. Procure esses documentos, leia, estude os documentos do Concílio de Trento também, do Primeiro Concílio do Vaticano, e você vai ver como eles estão em contraste com esse relativismo teológico e moral de Padre Paulo Ricardo e daquilo que ele representa agora, mais que nunca, da CNBB e do maldito Concílio Vaticano II. Veja as coisas como elas são, de acordo com a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério da Igreja Católica, e você verá que isso não tem nada a ver com que o lobo, Padre Paulo Ricardo, os lobos da CNBB e esses lobos do Concílio Vaticano II, dos anos 60 para cá, vêm ensinando. É completamente diferente. E essa fraude nós aqui denunciamos, nós já denunciamos lendo nas entrelinhas aquilo que Padre Paulo Ricardo tinha deixado evidente em uma carta em que se retratava, em que pedia desculpas das coisas que tinha dito bem em 2012 contra a Bíblia pastoral, que é marxismo cultural na sua casa, na paróquia, na diocese,
disseminado pela CNBB. Está ensinando ali a distorcer o evangelho, ler o evangelho em uma ótica marxista. Agora ele não só desdisse o que havia dito, mas está realmente abraçando, caindo de cabeça em toda a agenda da CNBB e promovendo essa agenda comunista, filocomunista, pró-comunista deles. Do que adiantou o padre Paulo Ricardo todas aquelas palavras anos atrás, para agora chegar nessa situação? Entendemos que uma pessoa com a cultura e o conhecimento, as informações que detém o padre Paulo Ricardo, na situação em que está agora, encontra-se totalmente inexcusável. Ele não pode dizer que não sabe e que não vê que se encontra em uma situação de erro. Ele não pode dizer que o está fazendo por um motivo virtuoso e nobre. Ele sabe que está preferindo um bem menor ao bem maior. Está preferindo a fraternidade com os iníquos, com os ímpios, com os comunistas, à verdade de Deus. Finge que não sabe essa verdade, que está procurando esta verdade, que está numa bolha e vai ter que dialogar com as outras bolhas heréticas aí, para todos se converterem. Conversa mole. Isso é desvio de conversa, como se nós não devêssemos obediência a Cristo e à fé católica, que já está aí para nós crermos e nos submetermos. Não é uma coisa a ser descoberta. Quem diz que é uma coisa a ser descoberta ou que a verdade vai evoluindo, sabe quem diz isso? É o modernista, é o herege. Então, ele que tem conhecimento de todas essas coisas, que sabe o que é o modernista, sabe dessas heresias do Concílio Vaticano II, nada justifica que ele ainda esteja em comunhão com tudo isso, a não ser bens, entre aspas, bens aparentes, bens menores, aquele pessoal de que ele fala no sermão, na homilia, talvez que venha bater foto dele, venha procurá-lo para bater foto com ele, não sei o que seja, mas tudo isso, toda essa fraternidade não importa se isso nos leva a nos desviar e desviar o próximo da verdade. É isso que ele tem feito, infelizmente, e isso que aqui denunciamos. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.